É a mesma da Sauber, e aí na quarta fila vem os carros da McLaren. A expectativa é toda essa. Começa a volta de apresentação e a largada pode ser decisiva para a prova. O Juan Pablo Montoya apostando tudo realmente nessa largada. Ele já mostrou que não tem lá muito respeito por nome mais famoso. O Grande Prêmio de Interlagos deixou viva na lembrança qual é a atitude que gosta de tomar o Montoya. Ele vai para cima do Schumacher, o Ralf também larga muito bem, o Barrichello não pode marcar bobeira, sempre lembrando que tem o controle de tração que facilita o trabalho dos pilotos na largada. Tudo isso é expectativa, Reginaldo, e aquela primeira curva na Áustria, que no ano passado já acabou com a vida do Schumacher na prova. E a McLaren que vem com tudo. Olha a força da Aérea, a esposa do Mika Häkkinen, por Norbert Haug, o diretor da Mercedes. Este é realmente o grande problema, esta primeira curva. O Montoya normalmente não tem nada a perder. Claro que tem, mas de qualquer forma tem muito menos a perder do que o Schumacher. O Schumacher é que é a grande preocupação. Ele leva para essa primeira curva muito mais preocupação do que leva o Montoya. E o Schumacher já viu quem é Montoya, né? Já viu em Interlagos. Já viu em outras largadas, por exemplo, em Barcelona ele ganhou 5 posições na largada. Então é uma corrida que realmente promete muito. E como a gente disse agora há pouco ainda, a McLaren saindo na quarta fila, mas com um carro que finalmente a equipe conseguiu ajustar, é carro também para entrar na briga. É uma expectativa muito grande que cerca a largada do Grande Prêmio da Áustria. As apostas aqui são as mais variadas. O Schumacher deixa o Montoya passar e depois vai ter carro para alcançar, porque a Williams tem sido o carro mais veloz aqui no Grande Prêmio da Áustria. Como vão ser as 71 voltas? Toda a expectativa das duas equipes que ponteiam o campeonato. De um lado, o Jean Todt, diretor da Ferrari. Do outro lado, a Aérea, a esposa do Mika Häkkinen. Häkkinen que está precisando também achar o caminho dele no Mundial. Schumacher na pole position. À esquerda, o carro de Juan Pablo Montoya aí no seu vídeo. Atrás, Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. Depois, Trulli Heidfeld. Aí vem as duas McLaren. Luzes vermelhas acesas, elas se apagam. Começa o Grande Prêmio da Áustria. Ficou parado. 4 carros ficaram parados. E as duas Williams pulam na frente. As duas Williams pulam na frente. Barrichello também veio para uma largada boa. Veja como ficaram parados. Trulli, Heidfeld, Mika Häkkinen. E as duas Williams pulam na frente. Com Montoya em primeiro, Schumacher em segundo. O Ralf, Michael Schumacher em terceiro. Barrichello manteve a quarta posição. Largou muito bem o David Coulthard e assume a quinta posição. Ed Irvine é o sexto. O Kimi Raikkonen é o sétimo. E a fase do Mika Häkkinen não é nada boa, definitivamente. A McLaren acertou os carros. Ele já faz e olha, Kleber, que não. Os comissários ali em volta do carro do Häkkinen fazem sinal de que não dá para mover o carro daquele lugar. O que deve cancelar a largada. No mínimo uma bandeira amarela ali, com vários comissários dentro da pista, empurrando os carros todos para o lado esquerdo da pista, que é o que vai acontecer, olha ali. Veja aí, ó, eles vão passando safety car na pista. Safety car na pista. As ultrapassagens estão proibidas. Confirmando o que a gente já disse, o Barrichello está na quarta posição. Em terceiro, o Michael Schumacher. Em segundo, o Ralf Schumacher. Em primeiro, o Juan Pablo Montoya. O Barrichello chegou a ser ameaçado ali na quarta posição dele pelo David Coulthard, que fez uma largada espetacular. E está completamente travado ali o carro da McLaren do Mika Häkkinen. Kleber. Pois não, João Pedro Paes Leme. Ontem eu conversando com o Juan Pablo Montoya, depois do treino, ele disse que esperava muito dessa largada, principalmente levando em consideração os dispositivos eletrônicos que a Williams tem e que já fizeram com que, na última corrida, ele pulasse do 12º lugar para o 6º, logo na largada. E parece que a confiança dele valeu a pena, hein? A largada acabou sendo, veja aí a repetição da largada. Olha, o Schumacher largou, ficou. O Montoya foi embora, muito fácil. O Ralf ainda quase toma a primeira posição do Montoya. Veja como o Coulthard se meteu entre ali
o Schumacher e o Barrichello. Agora por outro ângulo, ficaram parados os carros do Jarno Trulli, do Nick Heidfeld, do Mika Häkkinen e também do Harald Frentzen. As duas Jordan, o carro da Sauber e a McLaren. Schumacher não largou bem não, né? Não largou bem. Isso você vê que se a McLaren tem a lamentar o que aconteceu com o Häkkinen, imagine a Jordan, que ficou com os dois carros parados no grid. É a tal história do controle de tração, essa novidade que veio a partir do Grande Prêmio da Espanha, a última corrida em Barcelona, e que até agora ainda não está perfeitamente ajustada nessa nova fase, digamos assim, do controle de tração do aparato eletrônico na Fórmula 1. E por vários ângulos você está vendo e revendo a largada. Aquela tomada de dentro do carro do Villeneuve, viu como ele veio também ganhando várias posições, inclusive a do Panis. Olha a reação da Aérea, a esposa do Mika, ao lado o Adrian Newey, que é o projetista da equipe, também fazendo um não com a cabeça. E o Ralf Schumacher indo para cima do Montoya, emparelhando com o Montoya. Aí conseguiu manter a primeira posição, tinha preferência na temida primeira curva. Inclusive deu uma pisada na terra o Juan Pablo Montoya. Mas o importante para ele foi manter a primeira posição. Se a largada foi triste para McLaren, tristíssima para Jordan, foi de muito sorriso para a equipe Williams, já que os dois carros assumiram a ponta. O Montoya conseguiu ultrapassar o Michael Schumacher e o Ralf também deixou o alemão da Ferrari para trás. Montoya em primeiro, o Ralf Schumacher em segundo, Michael Schumacher em terceiro, o Barrichello quase perdeu a quarta posição para o Coulthard, mas conseguiu recuperá-la. O Coulthard é o quinto, o Irvine é o sexto. O Luciano Burti na 14ª posição, o Bernoldi largou bem, está em 11º, o Bernoldi passou da 15ª para a 11ª posição. E o Tarso Marques, que largou em último, está na 18ª posição agora, porque temos 4 pilotos que foram prejudicados na largada. O Häkkinen e o Frentzen abandonaram. O Trulli e o Heidfeld ainda vão tentar ir para a luta, João Pedro. Aproveitando que você falou dos brasileiros, vamos falar com o Ricardo Zonta aqui, que pode trazer informações sobre o que aconteceu com os dois carros da Jordan. Ele, Ricardo, que é piloto de testes da equipe. O que houve, Ricardo? Foi alguma coisa eletrônica que aconteceu no carro, não só com a Jordan, com os outros carros também. E com isso acabou desligando o sistema. O carro acabou perdendo a potência e desligou o motor. Então agora deu para largar de novo, o Frentzen ainda está no pit tentando achar qual que foi o problema. Controle de tração, com certeza. Alguma coisa eletrônica, pode ser controle de tração também. Obrigado, Zonta. Kleber. O safety car vai para o box, a corrida é reiniciada. Na informação então do João Pedro com o Ricardo Zonta, o Frentzen estava no box ainda tentando descobrir o que aconteceu, mas o computador já aponta como fora da prova o Harald Frentzen. O Mika Häkkinen também no box, absolutamente comprometido. O Mika Häkkinen no ano, vai tentar voltar. Lá vem ele. O Häkkinen ainda dizia, em função daquela do desastre que todos consideraram um desastre, a classificação dos dois carros do McLaren na quarta fila, ele dizia assim: bom, nessa pista já larguei em último e fui pro pódio. Isso aconteceu em 99. Então tá lá ele tentando, mas largar em última é uma coisa, agora largar com 2 voltas atrás é bem diferente. E o Frentzen nem sequer assim. Continua no carro o Harald Frentzen. Vai para a pista o Mika Häkkinen. Bom, pelo menos o que pode se esperar é um espetáculo à parte do Mika Häkkinen tentando mostrar alguma coisa na prova. Olha o Rubens Barrichello ali mostrando o carro para o Michael Schumacher. Outro duelo interessante. Assim que ele largou, a gente já dizia que a Arrows é um carro muito veloz e reta. E assim que largou, o Verstappen já foi para cima do Irvine, da Jaguar, já passou, olha o Trulli aí. Largou, mas foi passear na pedra. E o Verstappen vem para cima do Coulthard agora. Ele é um carro muito rápido de reta. Já passou o Coulthard também. É o Verstappen começando muito bem a corrida com o carro da Arrows. Assume agora a 5ª posição. Aí o toque do Trulli num carro da Jaguar se aproximou demais e foi passear na pedra, na brita. Tá tudo mostrando que não é o dia do Trulli hoje, né? A largada já não saiu. O treino foi lindo.
estava ali na 5ª posição e o Häkkinen vai embora. Mika Häkkinen tentou, se esforçou, mostrou profissionalismo, mas também não é o domingo do finlandês Mika Häkkinen, como não vencendo nos últimos 6 domingos de Fórmula 1. Olha, vai ficando cada vez mais difícil no campeonato, porque o Häkkinen tem apenas 4 pontos. Quer dizer, era a hora dele iniciar uma reação, 6ª corrida do ano. E olha, presta atenção como o carro do Barrichello rende muito melhor que o do Schumacher. Ele parte para cima. O Verstappen mostrando o bom momento da Arrows. Olha o Barrichello indo para cima do Schumacher. E o Verstappen fazendo a melhor volta da prova. A liderança continua com Juan Pablo Montoya, da Williams, o segundo colocado. É o alemão Ralf Schumacher. O Mika Häkkinen abandona. Michael Schumacher e Rubens Barrichello completam os 4 primeiros colocados. E o Verstappen vai para cima agora do Rubinho. O Verstappen já ultrapassou o Coulthard. O Rubinho ameaçou o Schumacher e agora tem a ameaça do Verstappen. A informação, Reginaldo, era de que o Henrique Bernoldi, por exemplo, piloto da Arrows, companheiro do Verstappen, faria 2 paradas, quando todo mundo deve fazer uma parada só aqui na Áustria, para reabastecimento e troca de pneus. A Arrows estaria prevendo 2 paradas. Pode ser o caso do Verstappen, que está voando. Não, é o caso do Verstappen. O Bernoldi já tinha me avisado. Ele falou, olha, não tem erro não. Pode parecer estranho porque é uma corrida de uma parada, mas nós vamos para 2 e ele tem uma explicação. O pneu aguentaria tranquilamente uma parada só. Só que com o tanque cheio, o carro que é veloz em reta tem que frear muito, o peso muito mais do carro, nas freadas fortes, vai sobrecarregar o freio. Então eles fizeram um teste, uma simulação, e diz que o freio do carro não aguentaria. Então por isso, a Arrows vai fazer 2 pitstops, o carro está mais leve, o Bernoldi está na 11ª colocação, já encostado no Villeneuve, e o Verstappen fez tudo isso que vocês viram até agora. Olha aí o Bernoldi, ó, encostado não só em Villeneuve, mas também em Panis, e vai para cima do Irvine depois. O Panis foi para cima do Irvine, o Villeneuve fica atrás, também tenta ultrapassar o Ed Irvine. Nesse bolo vem o Henrique Bernoldi. E lá na frente a liderança do Juan Pablo Montoya, para a tranquilidade da equipe Williams. Eles completam mais uma volta. Não está conseguindo abrir muito ainda o Montoya. Ele está numa distância razoável, 1.5 à frente do Ralf Schumacher, 2.7 à frente do Michael Schumacher e 3 à frente do Barrichello. Aí Panis, Irvine, Villeneuve e o Bernoldi. Olha só, Kleber, no ponto de medição da velocidade máxima ao final do primeiro trecho, quando Montoya e Ralf Schumacher, por exemplo, alcançam 302 km por hora, o Verstappen e o Bernoldi já estão em 307. Isso é aquilo que o Bernoldi me explicava. É um carro muito veloz em reta, só que sacrifica tudo na hora da freada para fazer uma curva. E com o peso em excesso de mais gasolina para fazer um pit stop só, o freio não aguentaria. Olha o Verstappen atrás do Rubinho. O Rubinho parece que desistiu momentaneamente de atacar o Schumacher, mas o Schumacher de qualquer forma não tem um carro bom. A diferença do Barrichello para o Schumacher é muito pequena, de apenas 3 décimos. O Verstappen está aí também, ameaçando a mesma distância que tem. A diferença que tem o Schumacher para o Barrichello é a diferença do Barrichello para o Verstappen, 0.3. São os 5 primeiros colocados. O Coulthard vai ficando um pouco para trás. O Coulthard já está 2 segundos atrás do Verstappen. Confira aí a classificação. Depois de 8 voltas, Montoya, Ralf, Michael, Barrichello, Verstappen, Coulthard, Raikkonen e Panis, os 8 primeiros. Depois o Irvine, o Villeneuve, o Bernoldi, o Della Rosa, o Luciano Burti aí na 13ª posição. Depois Alesi, Button, Alonso, Marques e continuam ainda na prova o Nick Heidfeld e o Jarno Trulli. Pilotos que tiveram problemas. A essa altura
já estão sendo anunciados como abandonaram a prova. Kleber, por enquanto nenhuma explicação oficial sobre o problema do Mika Hakkinen aqui na McLaren. Muita confusão aqui, como sempre, quando acontece um problema desse numa equipe grande, mas daqui a pouco eu tento dar a informação oficial, porque por enquanto a informação da assessora de imprensa é que o Hakkinen saiu muito aborrecido e pediu pelo menos 15 minutos para poder ali no box conversar com os engenheiros e descansar um pouco. E olha como o Bernoulli também vai mostrando o bom trabalho da equipe, ultrapassou o Villeneuve, ultrapassou o Irvine e os dois se tocam. O Villeneuve ainda tenta voltar, conseguiu, mas perdeu lugar para o Pedro de la Rosa, agora perde lugar para o Luciano Burti. Um toque do Villeneuve, veja aí, com o Ed Irvine. Os dois tinham sido ultrapassados. Olha o Ralf Schumacher, foi passear na grama. Foi passear na grama, Ralf Schumacher, ele perde a segunda, a terceira, a quarta e a quinta posições. Cai para sexto lugar o Ralf Schumacher. Montoya continua na liderança. Completa a 10ª volta. Michael Schumacher agora é o segundo. Barrichello é o terceiro. Verstappen é o quarto. Coulthard é o quinto. O Raikkonen também ultrapassou o Ralf. E o Ralf está com problemas. Vai embora o Ralf. Vai para o box do Ralf. Não foi, aparentemente não foi um simples erro. Um erro provocado por alguma coisa, ou no erro ele furou um pneu. Sei que vai para o box e aí joga fora uma grande chance. Você viu o Bernoulli também, que grande ultrapassagem em cima do Villeneuve e do Irvine ao mesmo tempo, e como ele desfaixa depois que passa. Quer dizer, o Bernoulli só não estava fazendo a mesma corrida do companheiro Verstappen porque ele estava preso no tráfego, mas agora já está em oitavo e vai para cima do Panis. Aí o trabalho da Williams abandona o Ralf Schumacher. Foi embora. A Williams estava tentando trabalhar, ele já levantou, sai contrariado. Piloto que conseguiu esse ano lá em Imola a sua primeira vitória na Fórmula 1. Agora o Juan Pablo Montoya é o único representante da Williams. Ele vai completar mais uma volta. Veja aí, ó. Ele já teve uma diferença muito melhor em relação ao Michael Schumacher. Agora está com um pouco mais de meio segundo. Montoya em primeiro, o Michael Schumacher se aproximando, o Rubinho Barrichello vem junto, Verstappen é o quarto, Coulthard é o quinto, Raikkonen é o sexto. Olha lá como não foi um simples erro. Olha aí, já balança o carro, o Ralf. O Irvine são dois amigos, hein? São os considerados bad boys da Fórmula 1. Estão sempre juntos. Aliás, o Montoya tem andado também muito junto com eles. É mais um toque que acaba se dando mal o Villeneuve. Essa observação que você fez, isso é bom ou é ruim para o Montoya? Não, não quer dizer tanto não. É o grupo dos chamados bad boys. São os meninos mais... moderninhos. As crianças levadas aí da Fórmula 1. Estão sempre liderando os movimentos assim mais ativos. Olha, chegaram definitivamente os carros da Ferrari para cima do Montoya. O Montoya fez a volta anterior em 1:14.711, o Schumacher em 1:14.482 e o Rubinho é o mais rápido deles, 1:14.148. Kleber, tem um dado importante aí sobre pneus, né? Aí o Montoya tem um pneu, uma marca de pneu, que é o Michelin. Os outros três de trás tem o Bridgestone. O Rubinho me explicava o seguinte: os Bridgestone, olha, o Schumacher percebeu que é a hora. Hein? Os Bridgestone têm um rendimento, eles vão melhorando com o passar da corrida. Eles não sabem exatamente até quando, depois, vai decair, quando gasta demais. Os Michelin, eles são mais constantes. Então, o que está acontecendo agora, acho que é isso. Os Bridgestone estão melhorando, o Schumacher sente que é a hora.
O Schumacher sente o momento, vai para cima do Montoya. Eles estão absolutamente juntos, os 4 primeiros colocados. Montoya, Schumacher, Barrichello, Verstappen. Desses todos, nessa última volta, o mais rápido foi o Michael Schumacher. Olha aí, ó. Ele vai para cima, o Rubinho vem junto. O Montoya não vende fácil a primeira posição. Não é fácil ultrapassar o Montoya, não. O Schumacher ataca outra vez. O Rubinho vem por um lado, o Schumacher vai pelo outro. O Montoya se defende. O Verstappen fica ali na expectativa. Vai de novo o Schumacher. Botou do lado, aí não dá. Mas é pressão para cima do Montoya. Por 2 vezes o Rubinho já escapou do toque do Schumacher. Por 2 vezes. O Schumacher está preocupado só com o Montoya. Ele muda de direção de uma hora para outra. E o Rubinho já escapou de 2. Porque o Rubinho também está querendo aproveitar. Provavelmente, se o Schumacher mergulhar para tentar a ultrapassagem, o Rubinho leva a pinta de que vai tentar ir junto. Eles completam mais uma volta. E agora vem todo mundo. O Montoya segura. O Verstappen chegou, já chegou o Coulthard, chegou o Raikkonen. Evidentemente está fazendo uma pilotagem totalmente defensiva. O Juan Pablo Montoya. Uma bandeira preta sendo agitada por aí, ó. Para o Jarno Trulli da Jordan. Bandeira preta. Tem que ir embora o Trulli. Está fora da prova, está desclassificado o Trulli. Kleber. Fala, João Pedro. Kleber, aqui a explicação veio oficialmente nas palavras do próprio Ralf Schumacher, que houve um problema na pressão do freio dele. Ele de repente sentiu que não tinha mais freio, aconteceu aquele problema todo, e ele lamentou muito, principalmente porque disse que a largada ele considerou perfeita, fantástica. E ele tem toda a razão, né? Foi uma grande largada. Agora o companheiro dele, o Montoya, está tendo que se virar para segurar a primeira posição. É um verdadeiro carrossel ali, ó, um atrás do outro. Montoya, Schumacher, Barrichello, Verstappen, Coulthard, Raikkonen. Agora vai embora o Schumacher, agora vai o Schumacher. Ou não vai? Vai nada. Agora eles se tocam e o Rubinho assume. Rubinho assume a primeira posição. Ele não ia vender barato, mas de jeito nenhum, né? Mas estava escrito. Olha, tem que ser muito piloto para segurar um bloco por tanto tempo como ele estava segurando. Você viu que graças a ele a corrida estava super disputada. Agora o Bernoldi brigando com o Montoya, que claro, conseguiu voltar ainda lá atrás. Vamos ver se o Schumacher conseguiu sair da briga, conseguiu também. E vai dar o que falar, esse toque. Bom, com essas e outras, o Barrichello, que ficou ali na dele, depois de 2 vezes ter ficado quase na alça de mira do Schumacher, que mudava de direção, o Rubens Barrichello assume a primeira colocação. Agora Barrichello é o primeiro, Verstappen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Raikkonen o quarto, Panis o quinto, Schumacher cai para a 6ª posição. Montoya é o 7º, o Bernoldi é o 8º. A seguir os brasileiros estão, o Luciano Burti está em 12º, o Tasso Marques 16º. Rubens Barrichello é o líder do Grande Prêmio da Áustria. E eu fui acordar rouco e o Barrichello está na liderança do Grande Prêmio da Áustria. Brincadeira? Schumacher caiu para a 6ª posição. O Rubinho tem agora meio segundo de vantagem em relação ao Verstappen. Ele retardou a freada, né, Reginaldo? Até onde não dá nem mais para frear. Quando freou o carro, até onde já não dava mesmo, mas o fato dele balançar já prejudicou o Schumacher. Você vê, ó, o que acontece.
Eles nem se tocaram. Nem há toque na verdade. Mas é isso, né? Quis frear lá dentro. Quando ele brecou, o carro escapou, né? Balançou. O Schumacher, para não bater, também tirou. E aí foram os dois lá para fora. E mesmo o Montoya indo na brita, ainda voltou à frente. Olha a vibração da equipe Williams no momento. Eles sabem quem é o piloto deles. Bernoulli no box. Vai o Bernoulli abandonando o Grande Prêmio da Áustria. É uma pena. A equipe veio com uma estratégia ousada. Tão ousada que o Verstappen está atacando o Rubens Barrichello. A informação que chega agora é que o Trulli foi desclassificado porque deixou o pit lane, deixou o box com luz vermelha. Ele não esperou autorização para sair do pit lane. E por isso foi desclassificado o Jarno Trulli, o piloto da Jordan. Michael Schumacher vai voando baixo lá na sexta posição. Veja como ele está colado no Olivier Panis, tentando a ultrapassagem. Você confere aí a classificação do Grande Prêmio da Áustria. Eles já vão para completar 19 voltas. Barrichello é o primeiro, Verstappen é o segundo, Coulthard é o terceiro, Raikkonen o quarto, Panis o quinto, Schumacher o sexto, Montoya o sétimo. Eles estavam ali, brigando pela ponta. Montoya em primeiro, Schumacher em segundo. Montoya freou lá dentro da curva, balançou. Foram passear na brita, ele e o Schumacher, e agora vão para a recuperação. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. A corrida agora pode ser dividida em dois blocos claramente, Reginaldo. O Barrichello vai tentar se segurar, deve fazer só uma parada. Não pode errar, tem que segurar o ímpeto do Verstappen. E lá atrás, o Schumacher e o Montoya, principalmente o Schumacher, como já está mostrando na pressão para cima do Panis, tentando recuperar as posições perdidas. O Barrichello com certeza sabe que o Verstappen vai fazer duas paradas. Quer dizer, ele nem tem tanta preocupação assim com o Verstappen. E nem o Verstappen vai partir para a briga, a não ser que tenha uma oportunidade, digamos assim, que o Barrichello perca um ponto de freada numa curva. Aí sim ele pode tentar a ponta, mas não é essa a dele. Exatamente o que ele quer aí é lutar por um pódio. Agora, o Coulthard não está distante. O Coulthard está 2,1 atrás do Barrichello. Então, tanto o Rubinho quanto o Coulthard também sabem que agora é hora de fazer uma corrida para poupar o equipamento, poupar principalmente o pneu, porque tem que manter essas posições, lutar para que eles tenham condições de fazer um pit stop com um bom trabalho da equipe e aí qualquer um deles tentar a vitória, o Rubinho e o próprio Coulthard. O Schumacher vem um pouco mais atrás, ele está preso ali atrás do Panis. O Panis é um carro, hoje tem um motor Honda equipando o carro da BAR, quer dizer, não é também muito fácil passar, está sofrendo para passar, vai passar, mas vai perder bastante tempo. No momento ele já está 5,2 atrás do líder, que é o Barrichello. A tendência é até perder mais. Agora, como disse o Kleber, realmente, aqui foi uma corrida no início, agora é uma outra corrida completamente diferente, e esse aí, Schumacher, vai, sem dúvida nenhuma, lutar pelo pódio. Agora a vitória já está um pouco mais distante. É incrível como o circuito acaba sendo mesmo uma pedra no sapato do Schumacher. Ele que agora já tem pole, que ele já fez, mas não tinha. Mas vitória nenhuma. Um único pódio ele conseguiu em 4 participações, que foi com o terceiro lugar. Uma outra vez foi sexto colocado, e é o único circuito do atual calendário da Fórmula 1 onde o Schumacher ainda não conseguiu uma vitória. Barrichello em primeiro, 20 voltas completadas. O Barrichello abre 1 segundo em relação ao Verstappen. A equipe Arrows tem mecânico ali andando de um lado para o outro, olhando, observando. A situação é boa. O Bernoulli, uma pena, abandonou. Mas o Verstappen vai levando a equipe a uma ótima segunda colocação. Lembrando sempre, mais uma vez, com estratégia de 2 paradas no box. E pode ser a única equipe a ter optado por essa estratégia, a Arrows. 5,8 a diferença do Barrichello para o Schumacher.
do primeiro para o sexto colocado. O Montoya ocupa a 7ª posição. E veja o que é a ironia do esporte. Montoya estava na frente, o Schumacher em segundo. Na disputa entre os dois, eles caíram lá para a 6ª e para a 7ª posições. E o Schumacher voltou na frente do Montoya. Não só voltou na frente, como abriu a 5,7. O Montoya acabou indo para a brita, vocês viram, o Schumacher nem sequer pegou brita. Parou o carro ali e começou de novo. Uma Ferrari, uma Arrows, uma McLaren, uma Sauber, uma BAR. Isso nas 5 primeiras posições, sem repetir equipe. Aí na 6ª posição aparece o Michael Schumacher. Em 7º o Montoya, o 8º é o Irvine, o Luciano Burti está na 12ª posição, o Tarso Marques na 15ª. Faltando 49 voltas para terminar o Grande Prêmio da Áustria. Rubens Barrichello é o líder. Será que é hoje a 2ª vitória do Rubinho? Primeira vitória ano passado foi na Alemanha, aqui pertinho, mesma língua. Aí o Barrichello. Se for, ele vai comemorar em família, hein, Kleber? Está a família toda dele aqui, inclusive a mãe dele, Dona Ideli, e a futura mamãe, a Silvana, a mulher dele. No Dia das Mães seria um belo presente, né? É verdade. Aliás, um abraço a todas as mamães do Brasil que estão ligadas na Globo acompanhando a Fórmula 1. E nessa notícia do João Pedro, né, a representação das mamães aqui na Fórmula 1, a Dona Ideli, a mãe do Barrichello, a Silvana, a esposa dele, que vai ser mamãe. Estão todos aqui dando força para o Rubens Barrichello. E a Arrows preparada já para o pit stop do Jos Verstappen. Lá vai ele. O Rubinho sabia disso, com certeza, fez a sua corrida tranquila, mas também percebe que é hora de andar mais forte. Tanto que o Rubinho faz nesse momento a melhor volta da prova, 1:12.275. Na volta anterior ele já tinha feito a melhor volta dele e ele começa a abrir um pouco do Coulter. Ele sentiu que tem carro para abrir do Coulter, recebeu essa ordem do box e vai se mandar. Aí o pit stop do Verstappen. O Barrichello tem 3 segundos de vantagem em relação ao David Coulter. Claro que é muito cedo, Reginaldo. São 23 voltas de 71. Mas o jeitão da corrida tá bom pro Barrichello, hein? Tá bom e é de uma forma surpreendente, porque até tem uma historinha curiosa. Antes da corrida a gente comentava com ele que o Guga tá fazendo a final do torneio de Roma, que se o Guga vencesse lá, ele vencesse aqui, os dois poderiam se cumprimentar, conversar, aquela coisa toda. E ele disse assim, bom, mas é muito mais fácil o Guga vencer lá do que eu vencer aqui. Tá muito difícil vencer aqui. Ele também não contava com aquilo, com aquele toque lá, com aquela saída de Montoya e Schumacher logo naquele momento da corrida. Aquilo foi equivalente a uma dupla falta, né? Uma dupla falta no tênis. Aí o adversário agradece. E para quem chegou agora, né? Vale a pena um pequeno resumo na largada. O Montoya pulou para a primeira posição, ficou em segundo o Ralf Schumacher, com o Michael Schumacher em terceiro, o Barrichello em quarto. Com problemas mecânicos, abandonou o Ralf Schumacher. O Michael foi para cima do Montoya, os dois quase se enroscaram na curva, foram para outro traçado, o Montoya foi para a brita, se segurou ali o Schumacher, mas caíram para a 6ª e 7ª posições. E o Barrichello, que estava em terceiro, assumiu a liderança e está levando bem. Agora 2,6 à frente do Coulter, com 24 voltas completadas. Okay. E o Schumacher conseguiu a ultrapassagem para cima do Olivier Panis. Exatamente, um momento importante da corrida. Olha como ele abre rápido, só que ele ficou 7 voltas atrás do Panis. Vocês se lembram que a gente tinha dito que o Schumacher estava 5,2 atrás do líder Barrichello. Chegou a 7,1 essa diferença pelo tempo que ele ficou atrás do Panis. Uma vez livre do Panis, olha como ele abre. E vai começar a andar agora. Próximo objetivo dele, você está revendo aí a ultrapassagem, é o Kimi Raikkonen, o piloto
da Sauber, que ocupa agora a terceira posição. Barrichello, Coulthard, Raikkonen, Schumacher, Panis e Montoya. Com a parada do Verstappen, que voltou na sétima posição. O Barrichello faz 1:12.207. Volta a registrar uma volta muito rápida. É a nova volta mais rápida da prova. O Barrichello está tentando abrir. Está fazendo o que precisa o Rubinho. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. São 25 voltas completadas. Bernold, Trulli, Ralf Schumacher, Fisichella, Hakkinen e Frentzen abandonaram. Frentzen, Hakkinen, Trulli e também o Heidfeld tiveram problemas logo na largada. Desses 4, 3 abandonaram. O Heidfeld ainda continua na pista, está na última posição. E olha o Raikkonen, a equipe Sauber merece um comentário, Reginaldo. Está fazendo uma ótima temporada. A Sauber está tendo os seus pilotos, o Heidfeld e o Raikkonen, muito elogiados. Um belo trabalho da equipe suíça. O trabalho mais importante é o da equipe, mais importante aqui é que dos próprios pilotos. O Heidfeld é um piloto rápido, o Raikkonen é um piloto que estreia mostrando que realmente tinha condições de estrear na Fórmula 1 sem ter passado por categorias intermediárias. Ele veio direto da Fórmula Renault. Mas o trabalho mais importante é o da equipe, que sem dúvida aparece com um bom carro. Um bom carro que, como todos os anos, como sempre acontece, um bom carro que surpreende e passa a ser copiado. Já tem a Ferrari, já tem detalhes copiados da Sauber. A Ferrari tem praticamente um acordo ali com a Sauber. A própria Williams já tem um aerofólio dianteiro copiado da Sauber. E aí está o Raikkonen tentando defender a posição. Claro que atrás dele está um Schumacher na quarta colocação já e virando a volta mais rápida da prova. Agora ver como é que é essa história de equipe grande. Tarso Max na grama, com problema no carro, sem dúvida nenhuma, é motor que vai. Essa história de equipe grande. O Rubinho fez a melhor volta da corrida. Imediatamente por rádio, a McLaren avisa o Coulthard dá a resposta. Aí o Rubinho dá a resposta. E agora entra o Schumacher também nessa história. O Schumacher, que está na perseguição ao Raikkonen, só para completar o assunto da Sauber, tem 9 pontos e a quarta colocada no Campeonato Mundial de Construtores, uma ótima posição. Vamos ver como é que o jovem Raikkonen se comporta ali, ó, à frente do tricampeão mundial. O Schumacher vem embora, mergulha, vai para cima, bota o carro do lado, dá para segurar? Não, não dá. Michael Schumacher assume a terceira posição. É garoto, é ousado, mas também não vamos exagerar, né? Foi embora o Michael Schumacher. Assume a terceira posição. Ele estava 7,1 atrás do Rubinho quando ultrapassou o Panis. Agora está 6,6. Acaba de se livrar do Raikkonen. Vamos observando essa diferença em relação ao Barrichello. 6,6. O Barrichello não consegue abrir muito em relação ao Coulthard. Ele está 2,3 à frente do Coulthard. Kleber. Diga, João Pedro. Eu estou aqui ao lado do Henrique Bernold, da Arrows, que abandonou a prova. Vamos saber dele o que houve exatamente com o carro. Eu estava em oitavo, sétimo, não sei que posição, e o meu engenheiro me chamou para o box que eu estava com um problema hidráulico no carro. Você ainda pensou em sair? Achou que daria ou ele já te disse que era um problema definitivo? Não, eles colocaram o carro dentro do box para tentar arrumar. E aí a gente ficou alguns minutos tentando arrumar, mas não dava mais tempo e o problema não dava para voltar. O bom desempenho do Verstappen e o seu também prova que vocês estavam para fazer mesmo 2 paradas. Quanto você ganha em termos de quilos nessas 2 paradas, optando por 2 paradas, botando menos gasolina no tanque? Mais ou menos uns de 15 a 20 quilos no carro. Isso dá uma diferença de uns 3, 4 décimos por volta. E se você faz 2 paradas, você tem que andar mais rápido e tem que passar. Foi um pouco difícil passar o Villeneuve porque ele tem um motor muito forte. Então eu só conseguia chegar ali no fim da reta. Ainda bem eu consegui passar e estava fazendo uma boa corrida. Obrigado, Bernold. Kleber. O jovem Henrique Bernold, piloto curitibano, começou na Austrália esse ano. Fez hoje a 6ª corrida. Parece que vem agradando, né? É um piloto muito bom, né? Um piloto muito rápido.
que só não teve resultados na Fórmula 3000, chegou a andar na frente, fazer poles, não teve o resultado que esperava em função de equipes mais fracas. Na 3000 tem 2 ou 3 equipes que dominam o campeonato. Agora, é um piloto que apareceu na Fórmula Renault como campeão europeu, que chamou a atenção de todo mundo na Fórmula 1 já na época, isso 5 anos atrás. Depois ele teve um acidente de carro de passeio, um carro numa rua de Curitiba, um acidente em que o tio dele dirigia, e acabou ficando em coma durante 3 meses. Isso prejudicou bastante a sua carreira. Quando ele voltou para a Fórmula 3, ele já não tinha a competitividade que se esperava dele. Mas naquele mesmo ano, terminou o ano vencendo corrida, contrariando inclusive, olha o Burt passeando na brita, contrariando inclusive o que os médicos achavam que poderia acontecer. E no ano seguinte, voltou para lutar pelo título na Fórmula 3, depois 3000 e agora está na Fórmula 1. Olha aí a diferença do Coulthard para o Schumacher. O Schumacher vai se aproximando, hein? O Schumacher vai tirando diferença. O Schumacher vai chegar para tentar brigar pela segunda posição com o escocês David Coulthard. Eles que são os líderes do campeonato. Aí você está vendo de novo o momento em que o Burt abriu tanto para a ultrapassagem do Coulthard, que acabou perdendo a curva. Para não querer atrapalhar, acabou perdendo a curva, porque você vai na parte suja. Hoje ainda no warm-up aconteceu isso entre o Rubinho e o Tasso Max, e um pouquinho antes do desfile dos pilotos, os dois ainda conversavam. O Rubinho falou: puxa, você quase me atrapalhou. Ele falou: bom, eu quase fui na arquibancada para deixar você passar. Mas é isso, pisa na parte suja da pista, acaba saindo mesmo. Que é um problema sério aqui na Áustria. A pista é realmente bastante suja, e quando sai do traçado que é feito pelos pilotos, aí complica mais ainda. O Coulthard vai dar uma volta em cima da Jaguar. Esses retardatários é que podem complicar um pouco a vida do Coulthard. Veja lá como o Schumacher já está chegando. A gente falou de acompanhar a diferença do Schumacher em relação ao Rubinho. Na última era 6.6, aí caiu para 5.9 e agora já está em 5.2. Por quê? Porque o Schumacher já está virando na casa de 11. Ele sabe que ele tem que andar mais rápido. 1:11.868. O Rubinho virou 1:12.157. E o Coulthard fez uma volta ruim, preso atrás da Jaguar, virou 1:13.234. O Schumacher já está 1.5 colado ali atrás do De La Rosa. São as emoções do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. 1.5 atrás do Coulthard. O Villeneuve vai tentando se aproximar do Irvine. 1,156 a diferença. Dá uma andada aí com o Villeneuve na BAR com motor Honda. E aí a tomada bonita, a imagem bonita da curva do Irvine, a curva do Villeneuve. Eles que já se enroscaram hoje, mas que são, como já disse o Reginaldo, bons amigos na Fórmula 1. Rubens Barrichello segue sendo o líder do Grande Prêmio da Áustria. Barrichello tem agora 3.8 à frente do Coulthard. Agora virou bem o Rubinho, hein? 1:11.770 e o Schumacher 1:12.192. A diferença aumenta de novo, 5.6, aumentou 4 décimos. Volta de número 32. Já vamos nos aproximando da metade da prova. Aí o chefão da McLaren, o Ron Dennis. Acaba sendo uma boa performance do Coulthard, que largou lá atrás e consegue a segunda posição. E o Schumacher vai negociando muito pouco ultrapassagens com os retardatários. Deixou para trás o carro da Prost e vai para cima do Coulthard. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Bom, vai dar para observar um ponto muito importante, que na Fórmula 1 o que as equipes falam a gente aceita como verdade,
mas depois você vai comprovar na pista, né? Por exemplo, Coulthard e Hakkinen na McLaren. Todo mundo sabe que a McLaren e a Mercedes, a sua parceira, não dão preferência até um ponto do campeonato em que isso seja extremamente necessário. Já provaram que é assim. Na Ferrari, a preferência é do Schumacher, mas existe a informação oficial de que não é o caso de, por exemplo, se o Schumacher passar o Coulthard e ficar encostado no Rubinho ao final da corrida, andando em segundo, a informação é de que o Rubinho não é obrigado, a informação oficial de que não é obrigado a dar a posição. Eles dois podem brigar e aí sim evitar um contato, com certeza. Mas isso a gente vai ver qual é a verdade, né? Se é aquilo que eles dizem ou se é o que vai aparecer aí na pista. Essa é a grande questão. É proibido ao Rubens Barrichello vencer o Michael Schumacher? Tomara que não, né? Você viu um mecânico da McLaren trabalhando, os da Ferrari mais tranquilos. Esse é o Ross Brown, o diretor técnico da Ferrari. A Ferrari tem a liderança da prova com Rubens Barrichello. O Schumacher faz a terceira posição. O Barrichello tem 3,6 à frente do Coulthard. O Coulthard tem 1,5 de vantagem em relação ao Schumacher. 1:11.314 é a volta mais rápida da prova. Volta do Michael Schumacher. O alemão vem voando para cima do Coulthard. Volta número 34, 1:11.314. Bem na característica do Schumacher, está próximo do pit stop, ele vai andando o que pode aí com o tanque mais vazio. Hoje, 6 da tarde, uma emocionante homenagem às mamães de todo o Brasil no Domingão do Faustão. De novo Schumacher, hein? 1:11.179 agora. Aquela diferença em relação ao Rubinho, 4,5, está caindo. O Barrichello que vai mantendo a primeira posição. O Rubinho tem 3,1 à frente do Coulthard. O Coulthard já tem o Schumacher ali no seu retrovisor. Está chegando a hora do pit stop. Também é momento decisivo, porque existe a possibilidade do Schumacher ultrapassar o Coulthard no box. Quem que vai primeiro? Vai o Barrichello, que está na liderança, vai o Schumacher, que está em terceiro, mas é o líder do campeonato. Quem que vai fazer a Ferrari? É, uma coisa já pré-estabelecida antes da corrida, mas vamos ver e observar o tempo de pit stop. A Ferrari, por enquanto, ainda está ali dentro do box. O aparelho de reabastecimento está prontinho. Você viu agora há pouco também o mecânico da McLaren ajustando deles, mas não tem correria na frente do box. O Rubinho faz uma volta rápida agora também. 1:11.759, uma boa volta dele, Barrichello. O Coulthard está virando em 1:11.5, o Schumacher 1:11.2. Já é só de 1 segundo no cronômetro a vantagem do Coulthard em relação ao Schumacher. E de 4.0, 4 cravados em relação do Barrichello em relação ao Schumacher. Barrichello, Coulthard, Schumacher, os 3 primeiros. Kimi Raikkonen, da Sauber, é o 4. Olivier Panis, da BAR, é o 5º. Juan Pablo Montoya, da Williams, é o 6º. O Montoya que vai pressionar o Panis. Vai brigar pela 5ª posição. Schumacher teve trabalho para ultrapassar. Se preparando a Jaguar para o pit stop. A Jaguar de Pedro de la Rosa e Ed Irvine. Bernoldi, o único brasileiro que abandonou a prova. Trulli, Ralf Schumacher, Fisichella, Hakkinen e Frentzen também estão fora. Mika Hakkinen não conseguiu nem largar. Ainda depois tentou, mas com 3 voltas abandonou. 1:11.101 é o tempo do Michael Schumacher. 1:11.101. Vai voando o Schumacher. Volta rápida e volta rápida. Está fazendo o que faz sempre. E hoje precisa mais ainda, Reginaldo. Agora o Montoya foi para cima do Panis. Ele teve menos dificuldade para superar o Panis
do que o Schumacher. Todo mundo lembra que o Schumacher ficou 7 voltas atrás do Panis e acabou perdendo 1 segundo por volta. Bom, o Barrichello agora em primeiro, 2,7 à frente do Coulthard, o Coulthard 0,9 à frente do Schumacher e o Schumacher 3,6 atrás do Barrichello. Vocês lembram como essa diferença era de 7,1, vem caindo, porque o Schumacher continua virando muito rápido, 1,11,1, e o Rubinho já está em 1,11,5. O Rubinho com certeza já sentindo mais desgaste de pneu, já deve estar mais na hora do pit stop dele do que o Schumacher, enquanto as equipes aqui na frente, só o que você viu, Jaguar e agora Benetton, mas Ferrari, McLaren, Williams, nenhuma se manifesta assim decididamente. E é importante lembrar também, Reginaldo, o desempenho do David Coulthard, que lembra muito o que ele fez na última corrida em Barcelona, quando largou lá atrás, na última posição, conseguiu vir se recuperando e acabou marcando 2 pontos, chegando na 5ª posição. Ele assim vai se firmando realmente como o maior rival do Schumacher nessa temporada, né? David Coulthard, que em 4 corridas aqui na Áustria, foi segundo colocado nas 4. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. O David Coulthard está pressionado. O David Coulthard está vendo o Schumacher chegar. O pessoal da Ferrari começa a se preparar para trabalhar. As equipes todas vão se preparando para a sequência de pit stop que deve acontecer a partir de agora. 39 voltas. É importante esse duelo Schumacher e Coulthard. São 2 rivais, brigaram muito no ano passado, brigaram mesmo, fora da pista, com discussões, com acusações, com ataques fora da pista. Gestos obscenos. Gestos obscenos, bem lembrou o João Pedro, gestos obscenos na França, quando o Schumacher segurou o Alonso aí, deixando todo mundo passar. Praticamente para não atrapalhar. Mas eles vêm se dando bem este ano, o Coulthard e o Schumacher. Mas agora é uma briga importante. E o Coulthard andou muito chateado com declarações recentes do Schumacher, porque o Schumacher disse que, apesar da situação no campeonato, ainda era o Hakkinen o adversário que ele mais temia. Com certeza isso para desestabilizar um pouco o Coulthard. Então agora tem os dois aí com todas as chances de brigar na pista, né? O Schumacher já está bem perto do Coulthard. A diferença no cronômetro é de 0,8. O Barrichello não está conseguindo virar bem, enquanto o Coulthard vira 11,3. O Schumacher 11,2. Nessa volta, 11,5 o Coulthard e 11,3 o Schumacher. O Barrichello está sempre ali, 11,5, 11,6. Barrichello teria obrigatoriamente que estar tentando abrir um pouco mais de vantagem em relação aos dois. Esse é um ponto muito importante da corrida, e o Rubinho sabe disso, que agora ele tinha que estar andando mais do que está andando, tanto que a diferença dele para o Schumacher, que é o terceiro, é 2,6, quer dizer, é uma diferença dessa que se tira num simples pit stop. Então, ele deveria estar andando mais, se não está é porque o carro não tá rendendo o que ele esperava. Talvez tenha gasto mais pneu do que o Schumacher, apesar do Schumacher ter tido problemas, ter tido que acelerar mais depois daquela quase saída de pista com o Montoya. Das 71 voltas que nós vamos ter nesse grande prêmio, 40 já foram cumpridas. Barrichello em primeiro, Coulthard em segundo, Schumacher em terceiro, Raikkonen em quarto, Montoya em quinto, Panis é o sexto. Luciano Burti está em 11º. O Tarso Marques teve aquela escapada. O Bernoulli abandonou. São 2 brasileiros que já abandonaram. Aí o Alonso também indo embora. Como se ganha uma corrida é muito discutido, né? Você ganha uma corrida largando na ponta e liderando a corrida de ponta a ponta. Você ganha saindo de trás, superando, e aí dependendo de circunstâncias extraordinárias, como foi aquela vitória do Barrichello em Hockenheim no ano passado, largou em 18º, aí chove, seca, aquela coisa toda, é um piloto que se dá muito bem na chuva e ganhou aquela corrida brilhantemente. Agora,
uma coisa que não varia, olha o Montoya também. Olha o Montoya também devagar agora. Já vai a outra Williams para fora. Depois de tudo aquilo que aconteceu com o Ralf. Mas só completando o raciocínio, ó, desilusão aí da equipe Williams. Completando o raciocínio, uma coisa que não varia é que ganha-se corrida mantendo-se a regularidade, ou seja, virando rápido as voltas todas de uma corrida, mesmo uma corrida longa como essa de 71 voltas. E é nesse ponto que o Schumacher consegue se diferenciar dos outros, porque é antes do pit stop, é depois do pit stop. Alguns momentos da corrida você vira mais rápido que os outros, mas você tem que, de qualquer forma, ser rápido a corrida inteira. E é o que o Rubinho não está conseguindo agora no momento em que ele mais precisava. A partir da 30ª volta, mais ou menos, Schumacher passou o tempo todo, 11:3, 11:2, 11:4 agora, 11:1. O Barrichello agora vira na mesma casa dos outros dois, todos eles 11:4. Aí a decepção do Juan Pablo Montoya abandonando, a Williams, que viveu um fim de semana muito bom, largando na melhor classificação da equipe nos últimos tempos, o Montoya na segunda posição, o Ralf na terceira, os dois pularam na frente logo na largada, mas ambos abandonando a prova, tanto o Ralf quanto o Montoya. A impressão que fica nos três primeiros colocados é que o Schumacher conseguiu já o que ele queria no primeiro estágio da corrida dele. Ele andou rápido para chegar aí onde ele queria. Ele já está junto, já está no grupo dos três primeiros. Tanto que ele passou a virar agora exatamente o mesmo tempo do Coulthard e do Barrichello. Todos eles na casa de 11:4. Então é o que ele queria. Agora vem o pit stop, ele está apostando no pit stop. Se ele conseguir sair na frente no pit stop, muito bem. Se não conseguir, aí ele vai tentar na pista uma ultrapassagem um pouco mais difícil, mas vai para cima. Ele é o Schumacher, né? Por isso ele é o Schumacher. Eu estou pensando aqui quem a Ferrari chama primeiro pro box. Isso é que está me dando um nó na cabeça. Kleber. Oi, João Pedro. Só atualizando informações aí sobre a McLaren, eu não tinha esquecido do problema do Mika Häkkinen. O problema é que eles esqueceram da imprensa toda, ficaram lá dentro do box 40 minutos e agora sim veio uma explicação oficial que não esclarece muita coisa, mas pelo menos é oficial. Diz o seguinte, que ainda não se sabe se foi um problema técnico, palavras do Mika Häkkinen. Não se sabe se foi um problema técnico ou um problema dele, Mika Häkkinen. E por isso ele disse estar muito chateado, porque não sabe o que aconteceu, mas há a hipótese de que ele próprio tenha errado. Agora ele vai avaliar com os técnicos se foi algum botão errado que se apertou, que ele apertou, se apertou, alguém fez algum ajuste errado, alguma coisa desse tipo. Aí perguntaram para ele, e você acha que o campeonato acabou? Ele falou, eu acho que não parece muito promissor para mim, né? Enquanto isso, a gente viu a Ferrari ficando a postos por um pit stop e depois desmobilizando a equipe quando passaram na reta, completando mais uma volta, Rubens Barrichello, David Coulthard e Michael Schumacher. Bom, as paradas começaram, né? O Häkkinen tem razão, né, João Pedro, de dizer que não é muito promissor o campeonato do jeito que está. Que ele está com 4 pontos na 10ª colocação, vai continuar com esses 4 pontos. O Schumacher tem 36, o Coulthard 28 e o Rubinho 14. Mas, principalmente o Coulthard e o Schumacher pode abrir uma diferença grande dele. E a grande preocupação, na verdade, é até em relação ao Coulthard, porque vai chegar um momento em que a McLaren vai ter que optar por um deles na luta contra o Schumacher para tentar tirar o título das mãos da Ferrari. E aí, o Coulthard, que já está com 28-4, tende a abrir ainda mais essa diferença. Com 28-4 e a gente completando 6 corridas, a impressão que a McLaren não tem muito mais o que pensar, né? Principalmente depois do resultado de hoje, que obrigatoriamente vai manter o Häkkinen com 4 pontos. Mas não é assim, Kleber. Historicamente a McLaren vai se manter dividida aí até onde der. Agora vem, hein? Agora a Ferrari vem decidida, hein? Vamos ver quem vem. O líder Rubens Barrichello ou o terceiro colocado Michael Schumacher. São 45 voltas neste grande prêmio da Áustria. Rubinho em primeiro. Aí o Burt vindo por pit stop. Também o Verstappen por seu segundo pit stop. Só a Arrows optou por 2 paradas. Lá na frente Barrichello, Coulthard e Schumacher.
São os 3 primeiros colocados. O Rubinho lidera. Vai o Schumacher. Vai o Schumacher para o pit stop. Schumacher primeiro que Barrichello para fazer o pit stop. Parecia o mais provável por ter gasto um pouco mais de pneu e por ter chegado no Coulthard. Então, já que ele não conseguia passar agora, ele vai tentar ultrapassar aí, ó. Depende do tempo de pit stop dele, 8.7. E aí vamos ver o do Coulthard. A ultrapassagem pode não ser os dois parando no mesmo momento, mas no trabalho da equipe. 8.7, guarde bem, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. O Raikkonen teve o pit stop prejudicado. Foi difícil botar a roda ali do Kimi Raikkonen, o piloto finlandês da Sauber. Hoje o esporte brasileiro está jogando, está atuando também em outras modalidades. Terminou o primeiro set, Brasil e Holanda, Liga Mundial. O Brasil venceu por 1-0. 25-21, o Brasil está vencendo por 1-0. 25-21, o resultado do primeiro set, Liga Mundial de Vôlei, Brasil e Holanda. E no torneio de Roma, o nosso Gustavo Kirten está disputando a final contra o Juan Carlos Ferrero e está ganhando o primeiro set por 5-1. Indo para mais um título, Guga. Barrichello 9.2. A diferença não é muita, mas é uma diferença que pode significar bastante, Reginaldo. Já é uma diferença. 8.7 para o pit stop do Schumacher, 9.2 o do Rubinho. Quer dizer, já é uma diferença. Uma diferença que na pista, se tirar meio segundo, é bem mais difícil. Olha aí o Schumacher, que está voando, está fazendo, e isso até provoca erros, né? Nem o Schumacher é imune a erros quando está andando acima do limite. E o Coulthard segue, hein? Não vai para o pit stop. Kleber. Oi, João. Completando informações importantes também sobre o vôlei e o tênis, lembrando que o Brasil ontem ganhou a primeira partida da Holanda, 3-2. E também uma informação importante sobre Guga é o seguinte: o Guga, esse mês de maio, está completando 1 ano em partidas no Saibro, em que ele só perdeu uma partida nesse prazo inteiro. Em 1 ano ele perdeu apenas um jogo para o Leighton Hewitt naquela disputa da Copa Davis lá no Brasil. Toda a torcida para o vôlei do Brasil, a seleção masculina, agora comandada pelo Bernardinho e pelo Guga, fazendo 5-1 no Ferreiro, perto de mais um título. Ou o David Coulthard dá uma voada agora também, 1:10.843, volta mais rápida da prova. Barrichello e Schumacher já fizeram os seus pit stops. O Barrichello conseguiu voltar à frente do Schumacher. Isso é importantíssimo para o Rubens Barrichello. A diferença é pouca? É pouca. O Schumacher vai para cima? Claro que vai. É a hora do Barrichello mostrar que na pista tem braço para vencer o Michael Schumacher. Lembrando que o Coulthard ainda tem que fazer o pit stop dele. Quando eles entraram para o pit stop, quer dizer, quando o Schumacher entrou, a diferença em relação ao Barrichello era de 3 segundos. Aí o Schumacher gastou 8.7. No total dá mais ou menos uns 25, 26 segundos de perda. Aí entrou o Rubinho, 9.2 do trabalho da equipe, quer dizer, dá ele um pouquinho mais em relação ao Schumacher. Claro que ele voltaria na frente. Agora o Coulthard está fazendo exatamente o que tinha que fazer, virando na casa de 10. Então está tirando a diferença e vem para o pit stop. Agora nós vamos observar com muita atenção o tempo de pit stop do Coulthard. 8.7 o Schumacher, 9.2 o Barrichello. Vem o Coulthard. A diferença, a distância que ele tem, a diferença dele para o Barrichello é de 25.7. Em tese não é o suficiente, porque já disse o Reginaldo, você perde 25, 26 segundos para entrar, trocar pneu, trocar roda, abastecer o carro e sair do box. Com alguma sorte e com muita eficiência, dá para ele voltar à frente, hein? Olha aí a aposta do Reginaldo Leme, hein? Será que dá? Vamos ver a sua torcida
para que o Barrichello consiga passar. Minha aposta é para que não volte o Barrichello, né? Mas aposta na eficiência da McLaren. Não é a sua torcida. Olha o tempo do Coulthard. 8 segundos. O Coulthard sai. O Barrichello vem vindo. O Coulthard tem que manter a velocidade de boxe. O Barrichello ainda não apontou. Agora vem o Barrichello. O Coulthard faz a curva para sair do boxe. Aí o Barrichello vai passando. O Coulthard consegue voltar à frente. Trabalhou muito bem a equipe McLaren. Ali no limite que ela tinha, né? Assim, na pinta. Precisava ser 8. Eles foram lá e trabalharam em 8. Era o limite exato. Tanto que quando você falou daqueles 25,7, que era a diferença, era o limite exato para ele entrar tudo direitinho, sem passar o limite de velocidade. A equipe trabalhar direitinho nos 8 e voltar de novo sem passar no limite de velocidade e entrar à frente. Entrou à frente do Rubinho. Ele perde um pouquinho aí até que os pneus alcancem a temperatura ideal, a temperatura que os pneus do Rubinho já têm. Nesse momento aí, metade da volta, ele já está com a temperatura ideal. Então agora aí é pau a pau, é na pista. Você viu como é que está a diferença agora? 1,6, 1 e pouco. Quer dizer, era aquilo. Se fosse 8 segundos e meio, 8, se fosse talvez no mesmo tempo, de repente não seria suficiente. E parou ali o carro número 19 do Pedro Della Rosa, carro da Jaguar abandonando. Na verdade, Kleber, se a Ferrari faz, por exemplo, com o Rubinho, o trabalho que a McLaren fez com o Coulthard, o 8.0 aí, 10 segundos de punição, com certeza por causa, olha lá, a velocidade no pit lane. Olha lá, e o Coulthard pode estar sujeito a isso também, vamos esperar um pouquinho. Mas o Coulthard voltou em primeiro exatamente 1.1 à frente, quer dizer, se a Ferrari troca o pneu do Rubinho, não em 9.2, mas em 8.0, ele volta à frente do Coulthard. São os detalhes na pista, nos boxes, detalhes que definem uma corrida de Fórmula 1. O Jacques Villeneuve vai ter que parar no box, vai ter que ficar 10 segundos parado lá, porque ultrapassou a velocidade mínima no box, que é de 80 km por hora em dia de corrida. Então vai perder 10 segundos o Villeneuve, que está ocupando agora a 8ª posição. Vai ele para pagar os seus 10 segundos. Importante que quando um piloto para pagar essa punição, ele não pode fazer nada no carro. Então a equipe não pode aproveitar para trocar um pneu, para mexer no carro, nada disso. Antigamente até ele parava num ponto específico que a direção de prova determinava. Agora não, ele para no próprio box, o próprio box da equipe, tem um fiscal ali do lado, conta os 10 segundos, ninguém chega perto do carro, aí ele recebe a autorização e vai embora. Vai embora devagarzinho, para não errar de novo. 52 voltas completadas. Coulthard é o primeiro, Barrichello é o segundo, Schumacher o terceiro, Raikkonen o quarto, Panis o quinto, Verstappen o sexto. Uma corrida para entrar para a história da McLaren, hein? Uma largada difícil, um grid ruim. Em sétimo, Coulthard, em oitavo, Hakkinen. O Hakkinen já com problema logo no começo da corrida, abandonou. E o Coulthard saiu lá da 7ª posição e neste momento está na liderança da prova. Com o pit stop feito para todo mundo. Não tem mais história de boxe definir nada. É na pista aí, ó, que o Coulthard tem que se segurar, que o Barrichello tem que chegar. E o Schumacher, que está ali na 3ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Você pode reparar que o Schumacher, neste momento da corrida, ele abandonou a briga. Ele pode até voltar a essa briga, mas neste momento ele deixa os dois, o Coulthard e o Rubinho, se mandarem. A diferença já sobe para 4.5 dele em relação ao líder Coulthard e 3.4 dele em relação ao Rubinho, que está em segundo. Ele não está preocupado neste momento, olha lá, até porque, né? Até porque ele tem que diminuir mesmo. Tem que pensar no campeonato. A briga está lá na frente entre o Rubinho e o Coulthard. Ao Rubinho cabe o quê? Acelerar o que puder para partir para cima do Coulthard. É uma chance que ele tem
de provar que pode brigar na pista. Ficar bem na equipe. E torcer até pela tradição, né? Aquela estatística muito curiosa que o Kleber deu agora há pouco a respeito do Coulthard. Ele correu 4 vezes aqui, em todas elas ele terminou em segundo. Para o Barrichello, além da vitória ser sempre saborosíssima, contaria, eu imagino, muito para ele dentro da equipe. Se ele consegue tirar 4 pontos, pelo menos, do David Coulthard. Ele ganha a corrida, o Coulthard fica só com 6 pontos. Isso, na hipótese do Schumacher, não conseguir mexer nessa história aí. Muito bem lembrado esse ponto. Muito bem lembrado, porque o Barrichello está precisando disso dentro da equipe, sem dúvida nenhuma. Ele tem que partir para cima do Coulthard nessa briga e parte. Hein? Parte que o Coulthard virou um 12.0, ele virou um 11.8. E terminou o primeiro set do jogo do Guga com o Ferrero. 6-3, vitória do Gustavo Kuerten, faz 7-0 na final do Aberto de Roma. Kleber. Oi, João Pedro. Lembrando a respeito dessa história da renovação do Rubinho com a Ferrari, que um depoimento dele foi muito importante essa semana, foi uma declaração ousada, inclusive. Ele disse que sabe de todos os rumores, de nomes, inclusive, que estão sendo citados, que podem substituí-lo ano que vem, mas que, palavras dele, sem falsa modéstia, eu diria que não tem ninguém melhor do que eu aqui, hoje na Fórmula 1, para estar como segundo piloto do Schumacher. E ele nem se referiu como segundo piloto, como piloto da Ferrari, junto com o Schumacher. Quer dizer, isso conta muito. Agora, o Rubinho, nessa mesma entrevista, disse que o papel dele daqui por diante é pensar em cada corrida, em cada desempenho e fazer o melhor que ele puder, sem tentar imaginar o que vai acontecer no fim do campeonato, mas sim no fim de cada corrida. E se ele fizer um bom papel em todas elas, ele já sabe que a consequência vai ser a renovação do contrato. Os números mostram que o Rubinho é, sem dúvida, o melhor companheiro que o Schumacher já teve. A sua carreira na Ferrari é muito boa, de 12 pódios e 1 vitória. Claro que tendo sempre que respeitar um Schumacher como companheiro de equipe. Ele, Schumacher, que é disparado o melhor piloto do mundo. E o Rubinho sabe o seu papel em relação ao Schumacher. Agora, quando ele comentou isso, ele comenta em relação aos pilotos disponíveis ou disponíveis entre aspas, aqueles cujo contrato pode ser negociado numa eventual ofensiva da Ferrari de pegar um piloto com um contrato, mas negociar o contrato. E aí, os grandes rivais dele para ocupar essa briga são, sem dúvida, os pilotos da Sauber. Por quê? Porque a Sauber, ela funciona quase que como uma subsidiária. Não é bem isso, uma subsidiária da Ferrari, não é bem isso. Mas ela recebe o motor Ferrari, paga por isso, mas recebe outras ajudas da Ferrari. Quer dizer, é uma parceira da Ferrari com quem a Ferrari poderia negociar a saída ou do Heidfeld ou do Raikkonen. Mas o Rubinho faz um papel bem feito, ele tem condições de lutar por essa vaga, para permanecer nessa vaga, fazer um novo contrato de 1 ano ou de 2, seja o que for. Agora tem que partir para cima do Coulthard na briga, sem dúvida nenhuma. O contrato do Rubinho acaba no fim desse ano. E essa corrida aqui, o Rubinho tem que mostrar mesmo que é bom, que é fera. Ele tem 15 voltas, mais ou menos, para fazer isso. Volta de número 56. A diferença é de 0,9. O Schumacher está 3 segundos atrás do Barrichello. O Schumacher deixa a briga para os dois. Aí a informação para o Coulthard, que faltam 14 voltas, que a diferença é de 0,9. O Rubinho foi para cima agora, o Coulthard ultrapassou, ele ultrapassou também. Nas 3 últimas voltas, o Rubinho está andando mais rápido. Só nessa última aí, que o Coulthard, na volta 55, que o Coulthard foi melhor. Nas 2 últimas voltas, o Rubinho foi mais rápido. E ele vai à luta, como tem que ir, tem que partir, tem que atacar, tem que brigar lá na pista para vencer o Grande Prêmio da Áustria. A diferença, que era de 0,9, agora é de 0,4. O Raikkonen, que é um dos candidatos, vamos chamar assim, a um lugarzinho numa equipe maior, vai fazendo uma bela corrida. Está na 4ª posição. Coulthard, Barrichello, Schumacher, Raikkonen, Panis e Verstappen. São os 6 primeiros. Uma Sauber, uma BAR,
e uma Arrows entre os 6 primeiros colocados. E a posição do Verstappen, o Kleber, é a prova de que se o Bernoulli não tivesse tido aquele problema, poderia estar brigando por pontos aí pela primeira vez na Fórmula 1. Acabou sendo boa a estratégia da Arrows. 13 voltas para terminar a prova. David Coulthard é o líder. Sai de baixo, porque a família mais pirada do Aroshi vai aprontar todas no Dia das Mães. Hoje, depois do Fantástico Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, se você quer qualidade, exija nosso selo. As voltas. 1:11.598 o Coulthard. 1:12.003 o Rubinho. 1:12.291 o Schumacher. O Coulthard já respondeu, né, ao ataque do Rubinho. Volta-se de 0,9 a vantagem do Coulthard. O Barrichello tem 3 segundos de vantagem em relação ao Schumacher. E o Coulthard agora tem tráfego. O Coulthard tem tráfego e o Barrichello começa muito bem essa volta. A primeira parcial dele foi muito boa, a segunda foi dentro da média. O carro da Prost ali do Alesi não atrapalha ninguém, saiu de lado, deixou o Coulthard passar, deixou o Barrichello passar. Aí à frente deles tem o Verstappen, esse já não é de deixar passar. Está na 6ª posição o Verstappen. Rubinho deu uma fritadinha ali no pneu dianteiro direito. A diferença agora ficou em 1:225. Essa diferença vai mudando muito de volta a volta, de trecho a trecho da pista. O fato é que o Rubinho está indo ali, ó, para cima do David Coulthard. Coulthard não pode perder tempo, tem que andar ligeiro, mas tem que ficar ligado no Barrichello. Os dois já passaram o Verstappen. O Verstappen dessa vez resolveu não se meter em briga. Aí mesmo, o Verstappen está em 6º, uma ótima posição. Mas pelo fato do Coulthard estar em primeiro, ele com certeza recebeu bandeira azul dos comissários, e aí ele é obrigado não a deixar passar em qualquer condição, mas em facilitar a ultrapassagem. Ele tem que fazer a corrida dele, a tomada dele, não é obrigado a ir para a parte suja da pista, mas não pode lutar pela posição. Com os dois retardatários encontrados pelo Coulthard e pelo Barrichello, a diferença do Schumacher para o Rubinho diminuiu um pouco. Agora o Schumacher está 2,3 atrás do Barrichello. E olha como varia mesmo, durante uma única volta, a diferença, né? Agora há pouco era 1,225 do Coulthard para o Barrichello, agora é 0,7. E com a cronometragem, que já há bastante tempo é feita em 3 pontos da pista, né? Um piloto se dá bem na primeira parte, o outro na segunda, aí lá na terceira você encontra um retardatário. Então vai mudando mesmo. De 1,2 cai para 0,7. Aí nessa reta o Coulthard, por exemplo, deu uma acelerada, conseguiu abrir, o Barrichello vai encostar. O fato é que é uma boa briga. O Rubinho brigando pela ponta, brigando pela liderança, brigando pela vitória no Grande Prêmio da Áustria. Coulthard em primeiro, o Barrichello em segundo, Schumacher em terceiro, com 61 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Agora os 3 líderes da prova. Não tem retardatários entre eles. Nesse momento, a diferença aponta 1 segundo de vantagem do Coulthard para o Barrichello e 2,2 do Barrichello para o Schumacher. Ó, nessa passagem, já 0,984. Aí aumenta um pouquinho. Cada carro se dá bem, ou melhor que o outro, em determinado ponto da pista, né, Reginaldo? E segundo o Hackney, a McLaren, o melhor trecho da McLaren é o terceiro, é o último. Mas o Schumacher também provou que a Ferrari dele
se dava melhor no terceiro trecho, ao contrário do que acontecia com o Rubinho, que andava bem no primeiro e no segundo. E essa última volta mostrou isso mesmo. O Rubinho tirou tempo no primeiro trecho, tirou no segundo, caiu para 0,7 e terminou a volta 1 segundo cravado atrás do Kutter. Tá difícil chegar, hein? São 9 voltas para o final da prova. Barrichello, ano passado, foi terceiro colocado aqui na Áustria, exatamente atrás do David Coulthard. Em primeiro ficou o Hakkinen, em segundo o Coulthard, em terceiro o Barrichello, no Grande Prêmio da Áustria do ano passado. A Holanda ganha o segundo set por 25-22, Holanda 25, Brasil 22, e a Holanda empata o jogo pela Liga Mundial. Ontem o Brasil ganhou e hoje está 1-1. E o Guga segue fazendo a final do torneio de Roma contra o Juan Carlos Ferrero, o espanhol. Guga ganhou o primeiro set 6-3 e esse segundo set está 1-1. Aqui na Áustria, 62 voltas completadas. Coulthard em primeiro, Barrichello em segundo, Schumacher em terceiro. Uma grande corrida de David Coulthard, largou em sétimo, assume a liderança, foi no box. A McLaren desta vez trabalhou mais rápido do que a Ferrari. Coulthard e Barrichello virando na casa de 1:11.4, 1:11.5. Eles variam aí, mas 1:4, 1:11.5 e não saem disso não. Início do fogo ali no carro do Jenson Button. Mas ali é simples. Claro que tem que usar o extintor, porque senão queima a carenagem. Mas ali é sobra de óleo, as partes extremamente quentes, e cai um pouco e inicia o fogo, mas é fácil controlar. Agora você vê, Coulthard e Barrichello estão virando sempre 11:14, 11:5, só que o Schumacher vem virando rápido, 11:2. O que acontece? Essa diferença aí, que já diminui, já vai para 1.1, Barrichello em cima do Schumacher. Então, se nenhum dos dois lá dá o golpe definitivo para partir para a vitória, o Schumacher pode dar. E ele vem atrás querendo vencer de qualquer forma. Do jeito que está, se terminasse assim a corrida, o Coulthard iria para 38 pontos no campeonato, o Schumacher se manteria ainda em 40. É que o fogo começou no Button ainda na pista, e que acabou fazendo o carro rodar e indo para o guarda-reio. Então o Schumacher iria para 40. Se o Schumacher ficar em segundo, ele vai para 42. Agora, uma primeira posição aí deixaria ele muito bem mesmo no campeonato. Aí a rodada do Burti. Luciano Burti, piloto brasileiro da Prost, a equipe que é franco-brasileira, né? Aí o Joe Ramírez, que é o chefe do staff lá do pessoal da McLaren. Isso há muito tempo, né? O John, no início desse ano, inclusive, anunciou a sua aposentadoria. Mas foi uma revolta geral, não na McLaren, na Fórmula 1 toda. Tanto que voltou, continuou, mas ele já está me garantindo algumas corridas que, sem dúvida, é o último ano. Ele falou que no Grande Prêmio do Brasil ele já não vai estar. Diz que em Indianápolis pode ser o abandono do Joe Ramírez, que não é publicamente dos mais conhecidos, mas dá toda a pinta de ser muito querido dentro da Fórmula 1. Desde mexicano de nascimento, fez a sua carreira trabalhando ao lado de Jack Stewart na equipe Tyrrell. Estou em todos os títulos, os 3 títulos que o Stewart ganhou, o Joe Ramírez estava do lado dele. Depois trabalhou em outras equipes e foi convidado pelo Emerson Fittipaldi e trabalhou na equipe Copersucar Fittipaldi. Depois voltou para a McLaren. Hoje, 6 da tarde, emocionante homenagem às mamães de todo o Brasil no Domingão do Faustão. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. David Coulthard em primeiro, Rubens Barrichello em segundo, Michael Schumacher em terceiro, Kimi Raikkonen é o quarto, Olivier Panis é o quinto e Jos Verstappen o sexto colocado. Dos outros brasileiros, apenas o Luciano Burti continua na pista, está em 11º. Em último, 11 pilotos já abandonaram o Grande Prêmio da Áustria. Uma corrida que começou com a Williams liderando, a Williams na frente,
problemas nos carros de Ralf Schumacher e de Montoya. Agora o Rubinho deu uma pisadinha ali na terra. Schumacher vai chegando. A diferença do Coulthard para o Rubinho, 1.6. Do Barrichello para o Schumacher, 1.1. O Rubinho completou a melhor volta dele na corrida, 1:11.256. O Coulthard fez 1:11.294. O Schumacher 1:11.292. Você vê que o ritmo dos três está muito parecido. Só que agora o Schumacher está muito mais para o Rubinho do que o Rubinho para o Coulthard. Está difícil chegar. E vamos ver qual é a atitude da Ferrari. O que é que a Ferrari vai fazer agora se estiver... Porque uma coisa é a vitória, né? Ele, por exemplo, tirar a vitória do Rubinho, mandar deixar o Schumacher passar. Outra é o segundo e o terceira posições. Isso você já acha possível? Acho bem mais possível. Acho bem mais possível, que significariam 2 pontos a mais para o Schumacher no campeonato. Mas eu entendo a matemática, a lógica. Agora, que é cruel, né? Mas, matematicamente, pelo campeonato, 2 pontos a mais pode ser muito importante para o Michael Schumacher. A diferença está em 1:006. Schumacher está chegando. O Coulthard virou alto agora, em 1:11.9. Enquanto o Rubinho 1:11.4 e o Schumacher 1:11.2. Rubinho resolveu apertar, recebeu alguma ordem por rádio. Fez 17.6 na sua primeira parcial. É a melhor primeira parcial da corrida. Vamos ver na segunda. O Michael Schumacher pode estar chegando pela segunda vez a um pódio aqui na Áustria, onde ele nunca venceu. O Coulthard pode estar vencendo pela primeira vez aqui na Áustria, onde ele até hoje só foi segundo lugar. E o Barrichello, terceiro no ano passado, está melhorando uma posição. São 4 voltas para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Nokia, o mundo todo só fala nele. A diferença de Coulthard para Barrichello no cronômetro 0.8. Do Barrichello para o Schumacher, 1 segundo. São só 3 voltas. É muito difícil agora um ataque vitorioso do Barrichello. Mas ele resolveu partir para o ataque mesmo, tinha virado a sua melhor volta 1:11.2, agora 1:11 cravado, mesmo o tempo do Schumacher. As Ferraris estão mais equilibradas que a McLaren. E eu fico imaginando o filme de Barcelona passando na frente dos olhos do pessoal da McLaren. Para quem não lembra, não é? Há 15 dias a situação era essa, só que o Hakkinen era o primeiro colocado, o Schumacher o segundo, e na última volta estourou o motor do Hakkinen e o Schumacher ganhou a corrida. A informação oficial é de que houve um problema de embreagem com o carro do Mika Hakkinen. Coulthard, Barrichello, Schumacher, os 3 primeiros, ali na mesma batida. Agora o Coulthard vira 11:006. O Barrichello 11:099. O Schumacher 11:030. Os 3 estão ali no mesmo décimo de segundos. Faltam só 2 voltas para o final da corrida. Você viu muita tensão ali no pessoal da McLaren e também no pessoal da Ferrari, porque na verdade já há algum tempo a gente não tem uma disputa tão equilibrada por 71 voltas. É, a corrida inteira. Ninguém conseguiu se distanciar. A maior diferença entre o primeiro e o segundo colocado, se chegou a 5 segundos, foi muito. Se o David Coulthard mantiver essa liderança, vencer a corrida, vai para 38 pontos. Do jeito que está agora, a diferença do Schumacher para o Coulthard na liderança do Mundial cai para 2 pontos. Fica 40-38. E o Rubinho sobe para 20. Daqui a pouquinho, depois da Fórmula 1, as atrações do esporte espetacular. Última volta para David Coulthard, para o escocês David Coulthard, que vai tendo um ano onde ele se transforma no principal rival de Michael Schumacher. Ele em busca do seu primeiro título mundial.
Das corridas disputadas até agora, foram 3 vitórias do Schumacher, uma do Ralf Schumacher e uma do Coulthard. O único que se meteu ali na festa da família. Ele ganhou no Brasil. É a última volta. Por enquanto, a Ferrari continua com o Rubinho em segundo, o Schumacher em terceiro. E o David Coulthard vem se aproximando para vencer o seu segundo grande prêmio no ano. David Coulthard que vai conquistar com essa a 11ª vitória na sua carreira. Vem trazendo com calma. Aponta na reta. Olha o Schumacher. Vai passar o Schumacher. Passa o Schumacher. Passa o Schumacher. Na estratégia da equipe Ferrari. O Coulthard vence. Mas o Barrichello dá o segundo lugar para o Michael Schumacher. O Michael Schumacher vai para 42 pontos. E o Rubinho vai para 18. E a diferença que ia ser de 2 vai passar a ser de 4. Definitivamente isso pode ser feito, né, Reginaldo? Não há nada nas regras da Fórmula 1 do campeonato que puna a Ferrari por causa disso. Nas regras não. Existe um código de ética que a McLaren já foi atacada por isso muitas vezes e agora com certeza, para não passar batida, a McLaren vai fazer um protesto qualquer contra a Ferrari. Mas não há nada que impeça isso. Deixaram para fazer na última volta, apostei certo. Continuo em dúvida, nós continuamos, o mundo continua em dúvida se fosse o caso da vitória do Rubinho. Mas eu sabia que segundo e terceiro, provavelmente, eles iriam pedir uma inversão de posição. A alegria de David Coulthard. 11ª vitória da carreira do piloto escocês da McLaren. A segunda vitória nesta temporada. Ganhou no Brasil, ganha aqui na Áustria. O Barrichello, que estava na segunda posição, antes de cruzar a linha de chegada, abriu o caminho para o Schumacher. O Schumacher fica em segundo, o Barrichello em terceiro. E aí você confirma que Raikkonen foi o quarto, Panis o quinto, Verstappen o sexto, Irvine Villeneuve, sétimo e oitavos, em nono Heidfeld, em décimo Alesi, em 11º Luciano Burti. Daqui a pouco a gente volta com a festa no pódio, com o Barrichello nele. Globo, a gente se vê por aqui. Certas coisas são decisivas na vida de um piloto. O tempo, por exemplo. Vai chover ou não vai chover? Vai chover. Na Globo, estamos de volta aqui à Áustria, o circuito da Áustria, que apresentou, depois de 71 voltas, a vitória de David Coulthard, o escocês da McLaren. O Michael Schumacher ficou em segundo lugar e o Rubinho Barrichello na terceira posição, sendo que por uma ordem da equipe, o Barrichello deixou lá na reta de chegada o Schumacher ultrapassar. Reginaldo Leme, muito papo, muita conversa, o Rubinho renova ou não renova o contrato no final do ano? Essa atitude do Rubinho colocou pelo menos já o Rubens ali no contrato. Porque se fosse ao contrário também rasgava o contrato, né? Eu acredito mais no contrário. Se ele não tivesse obedecido uma ordem, rasgava, né? Teria rasgado o contrato. Mas não obrigatoriamente isso renova faz um novo contrato para ele, porque na verdade ele tinha obrigação de obedecer. Aquilo vem como ordem, não como sugestão. Pode não ter gostado muito, levou um tapinha nas costas ali do amigo Joe Ramírez. Aliás, o Joe Ramírez gosta muito do Rubinho. Depois foi cumprimentar o Jean Todt. O Jean Todt chamou ele até um cantinho. A direção de corrida, de equipe, não pode chegar até o parque fechado. Fez ali um cumprimento discreto. E vamos agora para os hinos nacionais. Primeiro da Grã-Bretanha, em homenagem a Coulthard, que completou 30 anos na semana do Grande Prêmio do Brasil. 113 grandes prêmios e agora a 11ª vitória.
O hino da Grã-Bretanha para o escocês David Coulthard, para a equipe inglesa McLaren. O Coulthard vai a 38 pontos. O Schumacher mantém a liderança do Mundial com 42. O Rubinho com 18 pontos. Um papo do Ron Dennis com o Barrichello. Está ali à esquerda do Barrichello o Ron Dennis, que recebe agora o troféu como a equipe vencedora do Grande Prêmio. O Schumacher, em 2 últimas corridas, teve a sorte, que está sempre andando ao lado do talento, né? Na corrida da Espanha, o Hakkinen quebrou na frente dele e ele ganhou. Só um detalhe, acho que ele nunca ganhou uma taça tão pequena, o Schumacher. Na casa dele, acho que não cabe. Hoje, o Barrichello recebeu a ordem da Ferrari, estava em segundo, deixou o Schumacher passar, aí tudo pelo campeonato. A equipe soma 10 pontos no campeonato de construtores e o Schumacher 2 a mais no Mundial. E agora tem a festa do champanhe. O Barrichello está ali na dele. 13º pódio do Barrichello na Ferrari. O Coulthard, em vez de fazer o mesmo que os pilotos fazem ali com o champanhe, ele pegou a garrafa dele inteira e deu na mão do Ron Dennis. O Ron Dennis tinha criticado o Coulthard este ano, dizendo que também acreditava mais no Veja Hakkinen. como é Mônaco. David Coulthard, o pole position, não larga para a